Bom, vamos lá continuar aqui com a 7, né? Outra questão referente a radicais, né? Cálculo de raízes, simplificação de radicandos e radicais. Bom, a questão ela pede para a gente escrever na forma mais simples possível cada um dos radicais, né? Então temos aí na letra A duas raízes, tá vendo? É a raiz quarta de uma raiz cúbica de 256. Então, vou fatorar o 256 e já volto. Então, olha, eu fatorei o 256 e deu isso aqui. Deu 8 fatores 2, tá? E aí, a primeira coisa que eu tenho que fazer, né, é transformar num radical só, tá? Então, esses dois radicais aí, eu vou multiplicar o índice deles, né? Então, um índice é 4, o outro é 3. Então, 4 vezes 3, 12. Aí, fatorei 256 e eu vou ter que pegar de 12 em 12. Só que não tem 12, só tem 8, né? Se só tem 8, eu pego o que tem, tá bom? Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? É 2 elevado à oitava, tá bom? Então, eu ponho isso aqui dentro da raiz, ó, do radical, né? E aí, gente, não dá para tirar nada, né? Só daria para tirar se eu tivesse expoente igual ao índice. Mas dá para a gente simplificar expoente e índice. Então, você vai encontrar um divisor que eles têm em comum, né? Qual o divisor que o 12 e o 8 têm em comum? Ó, só para adiantar uma coisa que a gente vai ver ainda, é que eu posso escrever isso aqui numa forma de potência, tá? Então, por exemplo, o 2, ele vai ser a base, o número que está aqui dentro da raiz vai ser o numerador da fração, e o 12 que está aqui embaixo vai ficar como denominador, entendeu? Então, olha, quem está aqui dentro da raiz fica em cima, né? Quem está lá fora fica embaixo, tá? Tem uma maneira de guardar isso aqui, ó. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra, tá vendo? Como se isso aqui fosse uma cobertura, né? Então, o 8 ele estaria na sombra, ele vai para o sol. E o 12 ele está descoberto, né? Então, é como se ele estivesse no sol e aí ele vai para a sombra. Fica aqui embaixo do tracinho da fração, tá vendo? Então, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol, tá? E aí, como que a gente simplificaria essa fração 8/12avos? Dá para dividir por 2, não dá? Dá para dividir por 2. Vamos supor, professor, dá para dividir por 4 também? Dá para dividir por 4. Se quiser dividir por 4, divide por 4. Mas eu vou dividir por 2 primeiro, tá? Numerador e denominador por 2. Então, 8 dividido por 2 vai dar 4, né? E 12 dividido por 2 vai dar 6. Aí, olha, o 4 e o 6 ainda tem um divisor em comum, né? Então, esse divisor é o 2. Eles dividem pelo 2, tá? Então, fica 4 dividido por 2, 2. E 6 dividido por 2, 3, ó. Entendeu? Então, o 2 terços, não dá mais para simplificar, né? E aí, a nossa resposta, eu simplificando o 8 e o 12, né? Vai ficar... O 2 não muda, tá? O radicando continua sendo o 2. Mas aí, né? E agora, professor? Onde que fica o 2? Onde fica o 3 mesmo? Olha, quem tá no sol vai para a sombra. Quem tá na sombra, que é o 3, vai para o sol, ó. Então, ficou uma raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Eu ainda posso fazer alguma coisa? Posso elevar o 2 ao quadrado, que dá 4, né? E aqui fica 3, ó. Então, ficou uma raiz cúbica de 4, tá? Não posso me esquecer desse índice 3, porque senão, gente, ó, se eu me esqueço de colocar o 3, isso aqui fica uma raiz quadrada de 4, e a raiz quadrada de 4 é 2, né? E aí eu mudo totalmente o valor da conta, tá? Então, eu tenho que colocar esse índice 3 aqui, tá bom? Vamos para a letra B. Letra B, eu tenho uma raiz quinta de uma raiz quadrada de 32. Então, eu vou fatorar o 32, eu vou fatorar desse lado aqui, tá bom? Ó, o 32 ele já tá fatorado aqui, tá vendo? Embaixo dele tá o 16, embaixo 8, embaixo 4, embaixo 2. E ele vai dar 5 fatores 2, certo? Então, a primeira coisa que eu teria que fazer, né, é transformar esses dois radicais em um radical só. E aí eu faço isso multiplicando os índices, né? Como o índice de uma é 5, da outra é 2, então eu faço 5 vezes 2, 10. Certo?
E aí eu teria que pegar de 10 em 10, né? Só que não tem 10, professor, só tem 5. Pega o 5 mesmo. Fica 2 elevado à quinta. E aí coloca aqui o 2 elevado à quinta e aqui o 10. Vocês conseguem ver um número que dá para simplificar, né, o 10 e o 5? Qual é o número, qual é o divisor que o 10 e o 5 têm em comum? Qual é o número que dá para o 10 e para o 5 dividir? É o 5, né? Então eu vou dividir o 10 por 5 e o 5 aqui por 5, ó, tá? Então vai ficar raiz quadrada de 2. Consegue ver isso? Aí você fala, nossa, mas por que, professor? Porque, olha, aqui no índice, 10 dividido por 5 dá 2, não dá? Dá 2. E 5 dividido por 5 dá 1. Ora, a gente sabe que quando tem esse 2 aqui fora, né, a gente não precisa colocá-lo, né, raiz quadrada. Então, mas e se eu colocar assim, tá certo? Tá certo, não tem problema, tá certo. Só que quando o índice aqui é 2, eu não preciso colocá-lo. E quando o expoente é 1, também não preciso colocar. Então fica uma raiz quadrada de 2. Vamos lá para a letra C. Na letra C eu tenho uma raiz sexta de uma raiz quadrada de 1024. Primeira coisa que eu faço, transformar esses dois radicais em um só. Então vai ficar uma raiz de qual índice? 6 vezes 2, né? Multiplica os índices, dá 12, né? Então uma 12ª raiz aí de 1024. Vou fatorar o 1024 e pegar de quantos em quantos? De 12 em 12, né? Deixa eu fatorar aqui do lado, ó. Vai economizar espaço. Então, vou fatorar o 1024 e já volto, tá? Bom, fatorei o 1024, tá aqui, olha. Só que ele deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fatores 2. Ou seja, deu 2 elevado à 10ª potência. Mas eu tinha que pegar de 12 em 12. Não tem problema, coloca os 10 ali mesmo. E aí vai simplificar, tá? Qual é o número que dá para o 12 e o 10 dividir? O 2, né? Eles têm o 2 como divisor comum. Então, eu vou dividir o 12 e o 10 por 2, tá? E aí vai ficar uma raiz sexta de 2 elevado à quinta. Não dá para fazer mais nada, tá vendo? Então, fica assim mesmo, tá? Se você deixar assim, tudo bem. Agora, se você lembrar que 2 elevado à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, você multiplica, vai dar 32, ó. Então, deu uma raiz sexta de 32. Vamos para a letra D. Letra D, deu uma raiz quadrada de uma raiz quadrada de uma raiz quadrada de 64. 3 raízes, né? Nós vamos multiplicar o índice, tá bom? O processo é o mesmo, tá vendo? Não muda nada, gente. É só multiplicar os índices. Mas aí, qual é o índice delas? Não tem nada, professor. É 2, né? 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, ficou uma raiz oitava de 64. Isso quer dizer que você vai ter que fatorar o 64 e pegar de quantos em quantos? 8 em 8, né? O 64, gente, olha, ele já tá aqui, tá bom? Não vou fazer outra fatoração, ó. O 64, ele tá aqui. Quantos 2 ele tem, ó? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o 64, quando eu fatorar, ele vai dar 2 elevado à sexta, certo? Aí ele teria que, para sair da raiz, ele teria que ter expoente 8, né? Só que ele não tem expoente 8. Mas dá pra gente simplificar. Pra gente simplificar, a gente tem que encontrar um divisor em comum entre o 6 e o 8. E eles têm, né? Tem o 2. Então, dividindo o 8 e o 6 por 2, vai dar uma raiz quarta de 2 elevado a 3, né? Aí, se você... Agora, não dá para simplificar mais. Mas, se você se lembrar que 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, você pode colocar aqui, ó, uma raiz quarta de 8. Aí, vamos para a letra E. Eu tenho uma raiz sexta de 16. O 16, ele tá aqui, tá em todas, nas 3 fatorações, né? Mas olha ele aqui, ó. Ó. Se o 32 deu 2 à quinta... O 16, ele deu 2 elevado a 1, 2, 3, 4. 2 elevado a quarta. Então, já está em uma raiz só, tá bom? Eu ponho 2 elevado a quarta, raiz sexta, né?
Para sair da raiz, ele teria que ter expoente igual ao índice, né? Teria que estar elevado a 6, mas ele não está, ele tem um expoente menor. Mas dá para a gente simplificar, percebe? Então, eu vou simplificar dividindo por, ó, o 6 e o 4 eu divido por 2, né? O 6 dividido por 2 dá 3, e o 4 dividido por 2 dá 2. Deixou assim, tá certo, tá? Mas se você se lembrar, né? Eu prefiro que se lembre que 2 ao quadrado é 4, né? 2 vezes 2, 4. Então, fica uma raiz cúbica de 4. E a última, gente? A última a gente tem uma raiz cúbica de uma raiz cúbica de 729. Então, primeira coisa, vamos transformar esses dois radicais em um só. Então, vai ficar uma raiz de índice 9, né? Porque é 3 vezes 3. E aí eu vou fatorar o 729. Vou fatorar o 729 e vou ter que pegar de quantos em quantos? Eita, 9 em 9, né? Então eu vou fatorar aqui e já volto, tá? Bom, fatorei aqui o 729, usei esse espacinho aqui, né? E teria que pegar de 9 em 9, mas não tem 9, só tem 6, ó. Não tem problema, pega 6 mesmo. Então, fica 3 elevado à sexta. E aí, eu vou simplificar expoente e índice. Qual é o número que dá para o 9 e para o 6 dividir? Qual é o divisor que eles têm em comum? Ambos dividem pelo 3, né? Então, eu vou dividir aqui o 9 por 3. E o 6, o expoente aqui, por 3 também, tá bom? Então, vai ficar 9 por 3 dá 3, né? Uma raiz cúbica de 3 elevado ao quadrado. Aí, se você se lembrar que o 3 ao quadrado é 9, você coloca aqui, ó, raiz cúbica de 9. E esse aqui é o resultado, tá? Mais simplificado possível, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido, que vocês refaçam aí os problemas, tá? Que tiverem com mais dificuldade. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Então, bons estudos e fiquem com Deus.